Olá a todos, bem-vindos a mais um RTP Arena Tech. Cá estamos, temos muita coisa a acontecer esta semana, como sempre. Estamos muito cansados porque houve muitos eventos. Muito cansados. Não é, Vitor? Tens alguma coisa a dizer? Como é que estão essas olheiras, Vitor? Ainda estão cavadinhas. Ainda estão cavadinhas. Yeah. Será que conseguiste já recuperar tudo? Ainda nada, Não. ainda Agora nada. só em 2026, claro. Sim, possivelmente. Que é, eu também estou a sentir o mesmo. Dani também, não é? Que velhos, Cansadinho. meu. Que velhos. Ah, pá, a idade já pesa um bocadinho. Eu sinto que, como hoje dormi bem, já estou recuperado, honestamente. Eu Portanto, acho se calhar, mas pronto, eu também posso ter trabalhado menos do que vocês. Pode ser Pois, só isso. Talvez seja isso. Até temos que Pode ser repensar só a isso. estratégia para a próxima. Exato. E sobrecarregar-te mais. Eu por acaso não sinto quando estou a trabalhar, mas sinto na recuperação. É aí, eu acho que é na recuperação que se sente um Sim, bocadinho. mas isso é depois dos 40. Isso é, o Dani ainda não chegou lá, estás a perceber? Eu também Também não. pode ser isso. Tá bem. Vamos às notícias, vamos às notícias. Temos coisinhas, novidades desta semana. Começamos pela Apple e a Apple anunciou o WWDC para 9 a 13 de junho. Vai ser interessante. Sim. Devem falar de imensa Apple Intelligence que depois Exato. não acontece. Não. Acontece. Não, basicamente vai acontecer um WWDC antes de saírem 80% das coisas que eles anunciaram no WWDC anterior. Exato. Espetacular. É muito Paulo. estranho. Espetacular. É a primeira vez que isto acontece ou não? Eu também acho que sim. Sim, Eu acho bom, que sim. mas saiu qualquer coisa. E a Ok, outra por isso notícia é que eu tenho disse aqui 80%. é essa mesmo, de que temos, não sei se vocês já fizeram, mas tu não, porque estás em modo Android. Estou sim, Mas, senhor. Vitor, há update para o iOS 18.4. Ainda não. Podes- Estive a dormir. Isso é beta, Podes não? verificar. Beta? Já não é beta. Já Já está é. disponível ao público. E traz a Apple Intelligence para a Europa. Portanto, o meu telefone... eu Olha, só fiz um vou já- update ontem à noite, portanto vou tenho já pouca ver, coisa pessoal. para dizer. Ainda não consegui explorar. Mas já me aparecem imensos Genmojis e... Ainda não tínhamos Genmoji? Não, ainda não. A Europa não tinha nada. Nada. Tens... Já Mas saiu há temos... meio ano o telefone. Já temos aquela Yeah, pessoal, animação olha. em que a Siri deixa de ser aquela bolinha cá em baixo e já passa a ser aquele arco-íris. Sim. Olha, Nos em bezels, loco né, vou atualizar agora. Força. Mas isso já estavam, eles já estavam um bocadinho a pescar a isso com quando mudavas o volume, aquilo já mudava a borda toda, já estava, ainda não tinha era as cores. Não. Sim, Não mudava a porta toda. acho que sim. O meu não. O meu, sempre que chamava a Siri, vinha aquela bolinha da treta. Ah, não, mas eu não estou a falar da Siri, estou a dizer que quando mexias no volume, aquilo já estava a pescar o olho a fazer. Sim, mexe já lá tinha, aí no volume. Já tinha, sim. Estás a ver? Aquela, já mostra sim. que já era um passo Isso já nessa, veio no nessa primeiro direção. iOS 18. Exato. Mas agora, e posso mostrar aqui para a câmara, já temos mesmo Yeah. Exato, era esse efeito, mas agora é o efeito arco-íris, quase. este efeito, ainda não Que não é tínhamos. arco-íris, é degradê. Já temos também a app de Genmoji, que posso mostrar, que não existia, portanto já veio neste update. Uau! Ok? E já tenho no teclado sempre o símbolo de Genmoji, que sinto que vou usar para Imenso. lá dizer ver. Conseguimos, aparentemente eles dizem que das funcionalidades Apple Intelligence a que está a ter mais utilização é o Genmoji, porque deve ser a única. É a única que existe. Não sei se já tem a cena da câmara, de podermos identificar coisas com a câmara. Não testei. Isto foi ontem às 11 e tal da noite, Identifica-me aí. sendo que... Como? Fazem direto agora. Pergunta quem sou eu. Eu nem sei onde é. Deve ser falar com o Siri. Tipo, carregas na cena. Não? Não, parece. Não What parece. am I looking at? Não. Isto tem... Ah, é na tem- câmara, é um botão na câmara. Deves estar a pensar que estás a falar com o ChatGPT Se ou calhar. com o Se calhar é só para Gemini. quem tem aquele botão Eu lateral. acho que isto se calhar é só para quem tem Então é para o os Vitor. telefones mais evoluídos. Deixa Deixa vamos vamos deixar o atualizar, Vitor já fazer. tentamos. Daqui a 4 minutos está descarregado. E Mas, depois- nota muito importante, saiu o mesmo que há nos Estados Unidos, se calhar até menos, ainda não consegui explorar, portanto não sei. Ok. E não é nada daquilo que foi apresentado ainda, portanto ainda estamos muito aquém de uma intelligence que vale a pena. Espero só que a Siri esteja um bocadinho mais esperta, Pois. porque ela estava extremamente... Mas eles já disseram que limitada. não está, os americanos. Sim, eles queixam-se muito, Dizem que está menos esperta, inclusive. Menos ainda. Acho que está pior. mas isto não era possível. Mas Ela é, já estava ali no- aparentemente pode sempre piorar. Ok, interessante. Bom, já que estamos a falar, eu vou saltar aqui um bocadinho o alinhamento, porque já que estamos a falar em inteligência artificial, tivemos um lançamento do ChatGPT que fez update ao gerador de imagens com o GPT-4o Yeah. para utilizadores Pro e Plus, e tivemos a internet inundada Copyright. de copyright, de conteúdo copyrighted, supostamente, que não é, mas é aquela discussão, Yeah. de imagens que são incríveis de facto, e aquilo faz o serviço muito bem, Sim. mas está a copiar o Sr. Miyazaki e está a copiar mais uma série de estilos Sim.
que... um dos artistas mais publicamente contra a utilização de inteligência artificial, diga-se de passagem, Sim, de artistas de renome. Ele é sempre disse que a absolutamente inteligência artificial era o fim da arte, quase, não é? E de repente, a maior plataforma de inteligência artificial do mundo copia o estilo dele. Toda a gente tem Fantástico. uma imagem de si próprio ou dos amigos em modo Miyazaki. Passo. Ou design E o Miyazaki. senhor já não Inclusivamente tu tinhas uma muito engraçada aqui no... Foi o meu cunhado que me Podias mandou. mostrar aqui Pois, às é pá, pessoas. eu te Se consigo calhar- encontrar. Se calhar se a tiveres aí à mão. Tenho, não tenho à mão, mas tenho ao pé. Curiosamente, ainda por cima, o senhor já não vai para Novo. Olha aqui, isto era eu no programa da semana passada, pessoal. Não sei se consegue ver bem. Tu mostraste. Aliás, isto é no grupo do Tech. Pronto, foi o meu cunhado que estava a ouvir o pod e mandou o GPT fazer. Eu acho que isto é um atentado, principalmente porque se o senhor é assim tão contra a inteligência artificial e de facto ele é um dos artistas, dos maiores artistas de sempre, já não vai para Novo. Se lhe acontece alguma coisa, eu acho que Ele é não de vai pôr atacar. o Sam Altman na prisão. Não vai estar cá para se defender, sim. Não, é que tô- eu se fosse verdadeiramente contra a inteligência artificial e visse o trabalho da minha vida a ser replicado, não da maneira mais certa, por uma ferramenta dessas, não sei se não me dava uma coisinha má. Verdade. Estou contigo em pôr o Sam Altman na prisão, até porque não gosto muito dele, mas é só uma opinião pessoal. Pois? E a questão que ele já teve com a Scarlett Johansson prova mesmo que escrúpulos não é uma coisa que abunda na OpenAI, ou nele, ou em alguém da equipa, não sei, não quero estar a acusar ninguém, mas as decisões deles são sempre assim Eu um acho que eles bocadinho shady. estão a seguir o livro que estudaram bem da Google no início do milénio, que é vamos comer tudo e passar por cima de tudo e pisar as leis que forem precisos, vamos pagar as Para multas crescer. e às tantas já somos too big to fail e temos dinheiro suficiente para pagar os problemas que isso possa trazer. Pode ser. Yeah. Pode ser esse o caminho. De qualquer forma, é impressionante a tecnologia, é impressionante as imagens que aquilo cria e a internet foi absolutamente inundada e todos vocês devem ter visto. Eu não, porque não pago nem o Pro nem o Plus e isto, pelo que percebi, ainda não está disponível. É só Ele no- disse é só que no Pro. estará disponível em breve para utilizadores gratuitos, mas ainda não está disponível. Yeah. Bom, saltamos para a Lenovo, que vai lançar o Legion Go S com SteamOS. E eu estou muito curioso para saber o que é que tens a dizer sobre isto, Dani, porque será o primeiro device com SteamOS sem ser a própria OLED, 120 Hz. Sim. sem ser a própria Steam Deck, com ótimas specs, OLED, 120 Hz, 16 GB de RAM e o Ryzen Z2 Go. Não tem o Z1, mas existe uma versão com o Z1. Este estará mais ou menos no range dos $550, portanto eu diria 600 e qualquer coisa euros aqui. Euros, exato. E o outro nos 750 e qualquer coisa, por ter o processador mais puxado, e eu diria que aqui vai provavelmente para perto dos 1000. Mas muito interessante eles apostarem no SteamOS depois Sim. de terem feito uma iteração pela Windows 11 na primeira versão, Yeah. que continua a existir. Continua e vai sair, vão sair mais também do Windows ainda. Porquê é que achas que eles estão a virar para Linux e O SteamOS? Windows não está minimamente preparado Não está. Exato. Isso Pois, para foi gaming, um dos pontos das para reviews gaming. Com o Samsung, com o Asus, a gente Sim, o Asus também. a Era gente mesma coisa. detectou isso. A ROG porque- Ally que nós testámos é uma Epá, excelente máquina, mas o Windows precisa de se moldar e acho que isso só vai... Bem, primeiro, anunciar já para quem nos estiver a ouvir que nós para a semana, por razões profissionais, fazemos uma pausa e voltamos na semana seguinte. verdade. E se estiveres a ouvir isto no final desta semana, provavelmente já terás visto o anúncio oficial da Switch 2 e que será certamente o meu tema do programa em que regressarmos. Do próximo, Portanto, sim. isto é, na prática é um subtema desse tema principal que vai ser a Switch 2, ok? Portanto, Que podemos sairá aprofundar primeiro, um porque bocadinho esta mais só aí. sai dia 25 de maio, ok? Esta Sim. Legion. Não, mas a Switch não sai, a Switch é Não, será anunciada. apresentada, anunciado. certo? É Esta chegará anunciada. mesmo às Sim, lojas. Sim, sim. Não, e já há muita gente com a máquina. Eu tenho uma opinião pessoal. Imagina, acho que é ótimo que haja cada vez mais handheld gamers systems no mercado. Acho que é um passo na direção certa começar-se a usar SteamOS porque o Windows não está preparado. A máquina da Xbox que vai provavelmente resolver o problema do sistema operativo Windows, Windows. está a caminho, portanto provavelmente quando isso acontecer aí sim vamos ter uma verdadeira competição à Steam Deck. Seja como for, todas elas juntas, multiplicadas por 10, não chegam aos calcanhares do número de Switches que estão no mercado. Tal e qual. Portanto, duas notas. Isto não faz moça na Nintendo. Nota número 1, e vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente disso daqui a 2 semanas. Segunda nota, das pessoas que já experimentaram isto.
relação preço-qualidade, mais vale ir para a Steam Deck na mesma. Portanto, não sei onde é que Ok. isto vai. Pronto, vamos ver Gostava onde de é que experimentar. encaixa. Eu Lenovo, mandem. Eu sou um Podem mandar. power user de Steam Deck. Jogo mais em Steam Deck do que em qualquer outra plataforma. Se quiserem, mandem vir que eu dou uma vista de olhos. Mas as pessoas que eu vi que experimentaram, acho que continuavam a preferir a Steam Deck. Isso Eu será um gostava de ótimo experimentar termo. por mim próprio. Comparação, porque nós já fizemos review à Steam Deck, já fizemos review à ROG Ally, Yeah. e testar esta dar-nos-ia aqui um ponto de comparação interessante. Yeah. Estou curioso, confesso que estou curioso. De resto, as specs, não passando pelo OS, versus o preço, parecem ótimas. Sim. Não, as specs são superiores às da Steam Deck. Sim, A questão é que o preço também é. sim, também, Portanto, ligeiramente. torna um dispositivo Mas de se tu nicho. puseres a OLED, a Steam Deck OLED, se calhar entra neste, Já é mais ou menos já o entra no mesmo mesmo preço. Mas neste momento a Steam Deck, com a idade que tem, volta e meia vai a preços mais baixos. Ok. E para Portanto, quando uma nova eu não Steam estou a Deck? dizer- Uma Steam vai Deck demorar. 2? Vai demorar, vai demorar. Vai demorar porque eles neste momento, aquilo é um nicho de um nicho. É um mercado pequeno e eles estão a dominar esse mercado. Porque é que eles vão de lançar para que é que eles vão de se mandar para fora de pé num mercado onde ainda vendem que se fartam? Eu Certo. já não me lembro como é que eram os óculos dele de realidade virtual, mas eles O Index. o Só Index lançaram um. só lançaram um Sim. ainda. Então, mas Ok. também o VR estagnou um bocado, não é? Sim. E o handheld Sim, gaming não correu continua a muito crescer. bem. Pois. Sim, e este é claramente um mercado em expansão. Bom, esperamos para ver. Passamos agora ao YouTube, que é um tema que eu sei que vais alargar mais à frente, Yeah. Dani. É o meu E- tema desta semana, na Portanto, verdade. eu vou só YouTube. dar uma nota rápida. O YouTube vai alterar a maneira como são contadas as views das shorts, e o Daniel mais à frente vai explicar exatamente Quem como é é que o isto vai Daniel? acontecer. És tu, é o Daniel? Daniel? Sim, estou a brincar. Tentei tornar este segmento mais sério, falhei. Com esta redondamente. cara, achas que alguém me leva a sério? Pois é verdade. Ninguém nos leva a sério, e espero que não, porque É suposto ser leve, é suposto ser leve. suposto ser. Mas sim, o YouTube mudou a coisa maneira light. como conta os views dos shorts e vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Exatamente, portanto não nos vamos alargar. Outra coisa que vou dar nota já, mas não nos vamos alargar porque falarei mais à frente, é que a MMD e a AOC apresentaram grandes novidades no evento que houve em Cascais, onde eu estive presente, e Yeah. desde já obrigado pelo convite. Temos monitores, temos novas tecnologias e temos preços mais baixos. Eu acho que estes são os 3 pontos de resumo Sim. que interessam a toda a gente. Convém sempre darmos a contextualização, porque MMD é quase que uma marca tão grande, mas que depois os consumidores não têm conhecimento. É a Certo. maior produtora de painéis do mundo. Exatamente. Tem marcas como a Philips, a AOC e uma série de outras basicamente- marcas globais que usam a MMD como produtora dos seus verdade. painéis, E, ok? e Eu até fiz mais essa pergunta- eles produzem para imensas É marcas isso, que uma é pessoa isso. nem. Eu fiz essa pergunta especificamente e foi muito confusa a resposta, porque são várias empresas que são do mesmo grupo, Yeah. mas que são empresas diferentes, fiscalmente diferentes. Certo? Mas isto depois no final traduz-se em 3 empresas que parece que estão a concorrer entre elas, mas não estão, porque são da mesma família, Certo. que é a AOC, a Hagen e a Philips Evnia. São essas 3 marcas de produto que nós vemos que são representadas por esta MMD/AOC. Fora todas as outras marcas que têm Fora painéis todas MMD. as outras, mas estas são as que eles trabalham como marca e que fazem o processo todo até ao público, e é deles que vamos falar mais à frente. Engraçado, eles antigamente não separavam a Agon da AOC e neste momento estão a separar. Mais ou menos, porque tem um target ligeiramente diferente. Basicamente é isso, mas eles é a AOC Hagen e Evnia. Exato. Basicamente são Que é duas. Philips. Que é Philips. Portanto, a Agon é a AOC, tal como a Evnia é Philips. Exato. É. Mais ou menos, sim. Que a mais ou Philips menos. tem outras coisas, tal como a AOC tem outras coisas. Bom, E há outros é, monitores da Philips. é uma É equação, isso. é uma Sim, equação e bem, televisões, bem difícil. Hoje também. Hoje, televisores. É uma equação bem difícil de explicar. E muitas De qualquer outras forma, coisas que não são painéis. Exato. Temos novos monitores da Hagen, da AOC e da Philips Evnia. E já Que é o vamos teu falar tema. deles mais à frente. Sim, é verdade. Continuando em monitores, a Samsung lançou monitores de jogo, os Odyssey, muito interessantes, última geração com tecnologia 3D, posso aqui nessa música, com tecnologia 3D imersiva Yeah. e OLED. Pelo que tive a perceber, esta tecnologia 3D imersiva faz um tracking qualquer ao nosso olhar, que consegue tridimensionalizar as imagens sem óculos. Yeah, gostava de experimentar. Parece muito interessante, também gostava muito de experimentar. Tem 2 Parece modelos, engraçado. 32 polegadas e 27 polegadas, OLED, 4K, 240 Hz, portanto uma ótima base para jogarmos o que quer que seja, Yeah. e com esta tal tecnologia de tridimensionalização sem óculos, que quando eu li me fez lembrar aquilo que eu vi o ano passado na Google, em que tínhamos uma chamada, tipo um FaceTime. Mas não é assim, não vais tão longe, não Mas é isso. não será isso da mesma maneira, É uma até porque Nintendo aquilo 3DS. não era bem uma. Mais uma- isso.
Também, mais sim. uma 3DS. Eu acho que é um mix entre esses dois extremos. Yeah. Sendo que são extremos bastante opostos. Muito. opostos, ok? Yeah. Muito. Um parece um holograma e o outro Exatamente. parece que puseste aqueles óculos dos anos 90 na cara. Tal e qual. Aquele da Google era um holograma, mas funcionava com a mesma tecnologia. Eles tinham sensores, só que em vez de um ou dois, não sei quantos tem o Odyssey, eram sensores mesmo grandes, pareciam umas colunas, que estavam mesmo a fazer o mapping das pessoas e a quase pô-las como um holograma em cima da mesa. Yeah. Eu presumo que não será isto, não vamos tão longe como isto, se bem que na Google disseram que no final deste ano já iam começar a aparecer estes monitores, que é muito interessante. Ok. Não sei em que marca. Mas será algo já aproximado disto, mas que nos serve para tridimensionalizar as imagens dos jogos. Bem, sendo eles parceiros, Então, muito pode ser Samsung. Pode ser a Samsung. Yeah. Era muito interessante, sendo que eles já estão a lançar estes pequenos avanços. E creio que já não é o primeiro Odyssey a ter isto. Creio que a linha do ano passado já tinha esta tecnologia, porque eu tenho ideia de ter visto vídeos sobre isso. Ok, não testamos do ano Só passado. testando, é aquele tipo de coisa que um vídeo não passa. É a mesma coisa que um capacete de realidade virtual. Tu podes ver um vídeo de alguém a E não é a mesma experienciar e não tem nada a ver com pôres um capacete na cabeça e cair-te o queixo, não é? Tal e qual. Exato. Yeah. A jogar Alex. Exato. Vamos ver se Ou conseguimos Beat chegar. Saber, pode ser Beat Saber, já é suficientemente engraçado para uma primeira experiência. Sim, Alex ok. não é para toda a gente, Pá, não. mas é a melhor experiência VR que eu já tive. Eu também. Yeah. Vamos ver se conseguimos chegar à fala com a Samsung para tentar testar um destes monitores e se tivermos essa possibilidade, voltaremos a falar desta tecnologia Yep. para explicar se isto de facto faz diferença ou se é um gimmick, porque nós já passámos por uma fase de monitores e televisões 3D e claramente era um gimmick e elas tão depressa apareceram como desapareceram. Quem caiu no bait? Quem é que comprou uma televisão 3D? Nem Não? pensar. Nunca. Ninguém Nunca. caiu. Nunca. Impecável. Eu mesmo mesmo no cinema, porque na altura ia muito ao cinema, RIP, no cinema, se houvesse a opção entre filme com 3D e sem 3D, eu ia ver sem E às 3D. vezes em 3D. A única vez que na minha ótica justificou o 3D, e que já foram duas, e que este ano será a terceira, é Avatar. É Avatar. Aí sim, vão ver. Quando estrear, vão ver. Avatar. Porque, de Sim. facto, aquilo pode não ser a melhor narrativa do mundo, mas tecnicamente é uma maravilha. Mas Eu- eu sinto que o 3D é demasiado cansativo para o cérebro. Tu tens que estar às vezes concentrado. Como o VR. Sim. É muito cansativo. Sim. Eu confesso que só vou a 3D. E não é para o cérebro, é para os olhos mesmo. Para os olhos também, sim. Só É vou a para os 3D quando são salas de 4DX, em que tens mesmo uma experiência toda e a cadeira abana. Sim, foi. Eu vi o Avatar, eu vi o Avatar 2. E levas as sim. borrifadelas e os fumos na cara e essas coisas. Não, eu Há fomos duas na ou cara, três salas dessas já aqui dei para esse perto. peditório. Mas quando são bons filmes de ação, ainda é uma experiência interessante. E a Carlota gosta bastante, eu vou um bocado mais por causa dela. Mas de facto sais de lá cansado. Sim, Tens sim. de estar a fazer força na cadeira e intenso. Estás ali Yeah. a levar uma sova. Yeah. Mas de resto também prefiro os filmes sem serem 3D. Bom, não temos mais notícias, temos um tema sobre YouTube. Vamos fechar este blog. Tum, tum, tum. E com esta intensidade passamos para ti, Dani, que Epá, fogo. trarás um tema que será Tenso. também debatido com bastante intensidade, como já é habitual. Epá, honestamente, é assim. Eu acho que isto é um tema engraçado, que é, basicamente é a notícia que abordámos ao de leve há pouco, que é, o YouTube anunciou que a partir de, à data de ontem, portanto esta gravação está a dia 1 de Abril, pessoal, isto não é mentira, Não é mesmo? à data de, por acaso ainda não fui apanhado hoje, Também não. à data Acho de eu. ontem, 31 de Março, passariam a alterar a maneira como as visualizações do seu conteúdo vertical, portanto o YouTube Shorts, passam a ser feitas e mostradas. Ou seja, não revelando qual era a métrica anterior, que era o que é que eles consideravam uma visualização num short, dizem agora que basicamente se tu tiveres a fazer o teu scroll à lá TikTok, à lá Instagram Reels na plataforma do YouTube, mesmo que tu saltes logo o conteúdo porque não queres ver, aquilo vai contar como visualização. A partir do momento em que foi servido, é um view. Certo, a questão é, mas o TikTok também não conta logo. Tem acho que 1 segundo ou 2 segundos, qualquer coisa. Tinha, agora já reduziu também, a questão é essa. Pois. E o se calhar Reels, também já mudaram. o Reels a mesma coisa, o problema é esse. Mas de facto as shorts contavam um certo tempo. Certo. Eu não encontrei essa informação, era isso que estavas a dizer, que eles nunca revelaram. Nunca revelaram. Pois, Nunca eu revelaram andei à qual é- procura disso. Nunca revelaram qual era a Se métrica eram de um aqueles tais view. 2, 3 Shorts. segundos. Não, nunca foi revelado, infelizmente. Portanto, E agora não é uma view, é uma impressão. basicamente foi servido, mas é apresentado ao mercado como view. Ou seja, no fundo, se tu és um criador de conteúdo e fazias shorts, basicamente os teus views vão ficar em estreitos, porque basicamente não importa se tens mais gente a ver ou não, o número que vai aparecer é muito maior.
Isto é aquela cena do número grande de seta para cima, o big number go up dos americanos, não é? Sim, sim. Que é basicamente sapateado, não é? Isto não é. Isso serve quem? Foi assim que Não o serve Facebook ninguém. mudou Serve a o mercado para vídeo. serve a manipulação que tu, enquanto criador de conteúdo, podes fazer quando vais vender aquilo que estás a fazer ao mercado. Tá bem, mas, É só isso que serve. mas isto vai nivelar todos. Porque imagina, se aquilo é só servido, imagina, tu fazes um conteúdo por ano e imagina, foi servido a toda a população portuguesa, Sim. como eles, pronto, tens 10 milhões de viewers. Sim. O Paulo que faz 10 conteúdos por mês Yeah. vai ser servido 10 vezes mais do que o teu, teoricamente. Vamos dizer que não existe algoritmo, não é? não- É o que tu não- estás a dizer. Não, a questão aqui é isto é uma jogada concorrencial, só e apenas. O que é que acontece? Se os outros também fazem, Os vamos outros- fazer também. Imagina, isto foi feito o ano passado pelo Instagram, que eles tinham uma métrica para que também não era pública, para o que é que eles consideravam uma visualização no Reels, e passaram para outra métrica, e de repente nós, enquanto RTP Arena, estávamos todos contentes porque estávamos a crescer bem no Instagram. Não, eles mudaram a maneira de contar. Ou seja, o teu view agora vale muito menos do que o que valia antes, mas big number go up. Basicamente. Tudo isto é uma Eu preferia saber a pessoa que viu exatamente o meu conteúdo do Mas que... vais saber. Vais. A questão é que já lá vamos. Sim, sim. O TikTok, se não estou em erro, fez isto há 2 anos. Ou seja, eles tinham uma contabilização de visualização que era uma, e depois aperceberam-se que os números deles estavam a ficar provavelmente estagnados, e para venderem ao mercado que os números deles continuavam a subir, passaram a contabilizar um view como uma coisa que ponto um segundo, ou seja, 1/10 de segundo, já contava como uma visualização. E claro que big number go up. E claro que depois, tu enquanto criador de conteúdo, tens uma reunião com uma marca para ela te comprar um patrocínio, e tu vais mostrar qual? O big number going up. Claro. Não vais mostrar que nos shorts tens um centésimo das views que tens no TikTok. Vais mostrar o número do TikTok, que é aquele que é maior, e depois a Meta muda a maneira como conta nos Reels, para tu mostrares o número do Reels que passou a ser maior, e agora o YouTube, que também podíamos ficar aqui o resto do dia a falar de como eles estão confortavelmente a crescer no mercado das televisões. Basicamente pensar, pessoal, aqui já estamos a ganhar. Nós temos mais utilizadores de televisão que a Netflix. Portanto, logo aí, e obviamente tem mais conteúdo que a Netflix. Isto não é uma comparação legítima, porque a Netflix, o conteúdo que tem, ou comprou ou produziu, e a YouTube, o YouTube, o conteúdo que tem, neste momento não produz. Ou seja, produz uma fração tão pequena e nem comprou. Portanto, basicamente é só... Parece-me um ótimo negócio. É uma janela. É só uma janela. Quer dizer, depende da tua estratégia de distribuição, porque tu podes pura e simplesmente não querer ser colocado ao lado de uma coisa que não sabes o que é, não é? Enquanto distribuidor de conteúdo. Enquanto que tu na Netflix sabes se o teu conteúdo vai estar ali, vai estar ao lado de coisas que tiveram curadoria, não é? Certo. Portanto, mas pronto, seja como for, eles estão neste momento estão tão confortáveis que saíram dados da Nielsen que mostram que bem, falámos disso. Uma coisa, à parte aqui. A Nielsen lançou os dados do mercado norte-americano, porque a Nielsen também já mete plataformas digitais. Lançou os dados do mercado norte-americano de fevereiro, e pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, no mercado norte-americano, e a plataforma de audiências mais conhecida do mundo, que é a Nielsen. Nós temos essa notícia aqui. Não, esta não deste, acho eu. Da Nielsen, falamos disso, sim. Não, a Nielsen todos os meses lança coisas. Pela primeira, esta não demos, e vamos dar agora. Pela primeira, porque saiu no outro dia. Os dados de fevereiro só saíram a semana passada. Pela primeira vez na história, desde que a Nielsen está a medir plataformas digitais, o consumo em televisão no mercado americano, juntando broadcast TV com cable networks, é inferior ao consumo de plataformas digitais na televisão americana. Primeira vez na história. Até 46,5% e 46,4%. Somando televisões por cabo e televisão tradicional no mercado americano, onde dos maiores consumidores de televisão do mundo, se tu somares todas as plataformas de streaming, já é superior. Portanto, isto é o virar
É o virar. É o virar, sim, é o sim. virar É o passarmos para o outro lado. A montanha do streaming estava a subir e a montanha do streaming agora chegou o ponto em que o broadcast está verdadeiramente a descer. Está a ser anunciado há 10 anos e nós já falamos disto a dizer que isto vai ser o futuro, é o presente. Já aconteceu. Okay? Pronto, aconteceu. E desses 45,6% de streaming consumption, 11, não sei o que é Netflix. Okay? Perdão, é o YouTube. É YouTube. 8,9% é Netflix. Ou seja, o YouTube já estava abaixo dos 10% e neste momento já está acima dos 10%. Ok. Portanto, 11,6%. Bem, desculpem lá, pessoal, que é para não estar aqui a cometer imprecisões e a estar a dizer um número uma vez e outra vez outro número. Eu tenho isso aqui à mão e é muito rápido e consigo. Entretanto, enquanto vais ver, deixa-me só referir que a notícia da Nielsen que nós falámos, e estavas absolutamente certo, desculpa ter-te interrompido. Não faz mal. Com uma patetice, porque o que falámos foi que eles vieram dizer que o YouTube era, naquele momento, e eu penso que isto foi final de janeiro, mais visto em TVs tradicionais do que em dispositivos mobile. Era essa análise da Nielsen que tínhamos abordado aqui. Pronto, para simplificar, e porque obviamente, pessoal, pronto, eu vou estar a usar isto como cábula e mais fácil, se calhar depois no descritivo do episódio eu ponho o link direto para a página da Nielsen, onde estes números estão disponíveis para vocês verem melhor. Basicamente, agora com os números certos, em fevereiro, streaming feito em televisões norte-americanas, 43,5% de todo o consumo, e somando os 21,2% de broadcast com os 23,2% de broadcast, dá 43,4%, ok? Portanto, pela primeira vez, e depois há outros consumos, obviamente, que incluirão consolas, incluirão outras coisas que tu ligas à tua televisão e para as quais usas a televisão, que não broadcast, cable ou streaming, ok? E, curiosamente, destes 43,5%, e o meu tema da minha semana, eles listam aqui quais é que são os em destaque, e temos 11,6% do YouTube, 8,2% de Netflix, 4,8% de Disney, que inclui Hulu, ESPN Plus e uma série de outras coisas, 3,5% de Prime Video, 2,1% de Roku Channel, portanto já estamos a entrar em Fast, que é coisas que estão a ser servidas linear, mas de digital. Onde é que anda a Apple? 2%, não está na lista, é aí que eu queria chegar. 2% de Tubi, 1,5% de Peacock, 1,3% de Paramount, aqui coisas do old media que têm presença no digital e que têm streaming, apenas 1,2% de Max, 1,1% de Pluto. A Max está demasiado em baixo. Apenas 1,2% do consumo. Não esquecer que no mercado norte-americano a HBO ainda é uma cable network e há muita gente que ainda consome HBO na televisão. Não esquecer isso. E não esquecer também que isto é consumo na televisão. Há pessoas que podem estar a ver noutra plataforma, que eu não concordo, mas podem fazê-lo. Podes ver no teu tablet, podes ver onde tu quiseres, ou no teu telemóvel. Isto é consumo na televisão, ok? 1% de Pluto, que é mais um fast channel, portanto, como se fosse um canal de televisão a ser servido via streaming, a mesma coisa, semelhante ao Tubi, que neste caso o Tubi domina com 2%. Portanto, a Apple TV nem aparece neste top 10. Não aparece. Preocupante para a Apple, obviamente. Este 11,6% do YouTube é uma victory lap em relação ao mercado de streaming do YouTube, voltando ao tema aqui. Portanto, 11,6% de todo o consumo em televisão já é YouTube. Eles já perceberam que, obviamente não sendo uma comparação justa, são o principal canal de consumo, porque se tu fores partir o broadcast e o cable por canais, sim. Mas pronto, nós não podemos chamar o YouTube um canal porque ele é uma plataforma. Uma plataforma. Portanto, é só quando o YouTube for maior nas televisões do que cable channels é que nós aí podemos considerar que ele é a maior plataforma de consumo. Portanto, eles ganharam aqui e neste momento estão a virar-se para, se nós já estamos a dominar a televisão e se a nossa principal plataforma de consumo já é a televisão, nós temos que competir na guerra do mobile. E na guerra do mobile já não vai ser, porque vocês sabem que são consumidores, vocês já raramente veem vídeos de YouTube no telemóvel, não é? E quando o fazem, provavelmente até são curtos. Eu diria que já é 95% TV. Pronto. 5% todo o mercado está aí para aí. É muito computador. O que significa que, pronto, por exemplo... YouTube é muito computador. Eu é mais televisão também. No computador, raramente vou ao YouTube. Daí eles darem claramente push neste momento a vídeos longos. Push para vídeos longos porque querem que as pessoas vejam na televisão. Porque são tão push para podcasts com mais do que uma hora. Por mês consomem-se 400 milhões de horas em podcasts em televisão.
E cabem mais anúncios. Claro. Portanto, eles monetizam isto e depois tu irritas-te com anúncios, acabas a subscrever. Portanto, e no mercado norte-americano, YouTube TV tem direitos para o Sunday Night Football. Portanto, tu pagas um pacote bastante apetitoso para teres apetitoso para quem recebe o dinheiro, não é? Para quem paga. Para poderes ter futebol americano, que é um driver muito grande de consumo. Portanto, neles na televisão estão ok. Esta jogada dos shorts é para eles se reposicionarem como uma app mobile que possa competir com Meta e com TikTok. É só isto. E é enganar, na minha opinião, é enganar o público. E que tal como as outras já estavam a fazer. Mas a questão é que eles estão a ir atrás do mercado, não é? Se o mercado está a contabilizar tudo assim... Mas atenção, sim, mas imagina, há uma nota que tu ainda não deste, mas não deixa chegar. Vou lá chegar, sim. Mas não deixa de ser enganar. Porque imagina, se tu me deres um tiro, eu o que devo fazer é ir à polícia dizer que tu me deste um tiro, não é dar-te um tiro também. Certo, mas a questão é, não podes estar a enganar... Olha, os meninos aos meus lados fizeram mal. Tu podes estar a enganar o público, mas isto é uma questão de mercado. E eles não estão a enganar o mercado, porque o mercado sabe que os outros contam assim... Não, o mercado não sabe que os outros contam assim. Eu acho o mercado, tu vais a uma agência de mídia... Se há uma agência de mídia que não sabe que o engagement é mais importante que qualquer número de views, devia só fechar a porta. A agência de mídia, obviamente que sabe. Pronto, então são esses que vão criar valor a essas views. Tá não bem, o público, mas o cliente o público não vai-lhes dar cloud. Não é a agência, é o cliente. Então, mas o teu papel da agência é defender o cliente, diria eu, não? É defender os interesses do cliente. Bem, aqui entrávamos noutro tema, não quero, senão estamos tramados. Isso dá um episódio, isso dá uma série. Não, mas é uma série... mas percebes o que eu estou a dizer, off, não? Se calhar. Que nós trabalhamos numa empresa de mídia, portanto... Sim, não, mas eu falo da questão das agências e deste mercado de influencing, que por acaso é uma coisa que nós, como agência, como RTP, não fazemos esse papel de agência, nem temos... Mas trabalhamos com agências. Trabalhamos com agências, certo. Claro. Mas... sabendo a agência de que a view não é representativa do interesse naquele conteúdo, há outras métricas. E é sobre essas outras métricas que eles têm que propor um valor àquele influencer ou àquele conteúdo. Certo. E aquilo que era considerado um view, estavas a dizer que ia lá chegar e tu a chegar lá. Sim. Aquilo que era considerado um view antes no YouTube Shorts vai continuar disponível para o criador de conteúdo. Ou seja, aquilo que eles vão passar a chamar-lhe um engaged view. Ou seja, nós no nosso back-office vamos continuar a saber, e se quisermos comparar maçãs com maçãs, os números que estávamos a medir até agora, continuarmos a medir os que temos daqui para a frente, sim. O que acontece o que muda é aquilo que o público vê. E obviamente que é muito mais fácil tu venderes a dizer, já viste este vídeo, bem engraçado, tem 30 milhões de views. É muito mais engraçado tu dizeres isto ao teu amigo do que dizeres este vídeo tem 300 mil views. Que é ok, claro. Um vídeo bem sucedido, mas um vídeo com 30 milhões é um fenómeno. Sim, e é isso, e é esse efeito que eles estão à procura, não é? Porque a maneira como lá está, eu acho que aí enganam o público. Pois, mas é isso que eu te estou claramente a dizer. Agora, influenciar o mercado, só se forem... Influencia na medida em que, se tu tens um número que, sendo mais legítimo, é mais baixo, o número grande das plataformas ao lado é o que vai ser vendido às agências. Certo, mas as agências sabem que aquele número é grande porque... está a ser contado de maneira diferente. Mas se o público não sabe, o trabalho das agências é vender ao público. Estás a perceber o que eu te estou a dizer? Sim, estou a perceber. Portanto, a partir do momento em que enganas o público, estás melhor. Sim. No limite, isto é enganar o público. Percebo o teu ponto. De qualquer forma, não me choca que sejam todas equiparadas. Mas estão todas equiparadas no lodo. Eu ia dizer uma palavra que começa por M e acaba em herda, mas... mas é isso. Estamos a trabalhar no mal. Mas estão todas a trabalhar no mal, pronto. É isso, e isso faz-me confusão. Porque, e vou-te ser muito sincero, nós, o público não sabe disto, mas nós obviamente trabalhamos muito métricas internas e aquilo que nós olhamos para considerar um conteúdo de sucesso dentro da RTP Arena e dentro da RTP em geral, para nós, a RTP Arena, a visualização era a métrica. E eu estou seriamente a considerar, e temos que falar sobre isso na próxima reunião de equipa, passarmos por isso simplesmente a contar tempo visto. E eu acho que é muito mais legítimo o tempo visto. É assim que a Netflix mede o mercado. Claro. E o tempo visto é engagement. Porque a partir do momento em que tu tens tempo visto e consegues cruzar com a quantidade de pessoas que viram, aí sim é um número real. Certo. Porque os views, e vão ser, obviamente, mais baixos, aquilo que é mas têm muito mais valor. Tem muito mais sumo, consegues tirar muito mais conclusões. Exatamente. Porque às vezes as coisas podem ser super engaged e terem baixas views, mas quem viu gostou muito. E isso diz-te alguma coisa que eu acho que é mais importante do que teres, de repente, 100 ou 200 mil views num conteúdo e 0 comentários. Exato. Isso é de
faz-me logo desconfiar. Foi muito servido, mas não serviu para grande coisa. Mas não serviu para nada, não provocaste nada. Sim, mas isso também depende do consumidor, não é? Porque há consumidores que podem não comentar naturalmente por não Mas comentar. ficou lá, mas tu vais conseguir medir o tempo de retenção. Ou retenção. Tu sabes que ele viu 80% daquele vídeo, Exatamente. portanto alguma coisa ali no meio disse Como alguma coisa. E sempre fiz, atenção, a nossa métrica principal sempre foram os views, mas não invalidava que nós sempre medíssemos Claro. as outras. Portanto, nós sabíamos perfeitamente, e por isso a nossa presença muito grande na Twitch, é que a quantidade de tempo visto por utilizador que nós conseguimos ali é enorme. E é por isso que a Twitch para nós é uma ferramenta que funciona muito bem. E é por isso que me faz tanta confusão que todas estas outras estejam a direcionar-se neste sentido. Portanto, isto para dizer que anúncio de serviço público para vocês que se consumirem YouTube Shorts, daqui para a frente, se virem que de repente os números estão muito maiores, é por causa desta alteração e dou o meu caso por terminado. Certo. Senhor Juiz. Não é porque os conteúdos estão muito melhores e de repente estou como... Na prática, o algoritmo não muda assim tanto. Os números que são mostrados à frente é que são maiores. Muito bem, vamos passar para o próximo tema e agora vamos falar de eventos. Eu vou começar por aquele em que eu estive presente e depois vou passar ao Vítor, assim dou-lhe mais uns minutos para recuperar. Vítor, como é que está esse iOS? Já está cá, mas ainda não tive tempo para experimentar, mas ainda não... Mas já fez update? Já fez update. Ok. Mas olha que Então vai explorando, se encontrares aí alguma coisa, partilha connosco. Portanto, já tens a nova Siri também. Neste momento estou com um problema que é os thumbnails não está a carregar. Ok, está a bugar. Está a bugar. Ótimo, Está ótimo. Começamos bem. Começamos muito bem. Boa sorte então. Bom, deixem-me dizer-vos que eu estive no evento da MMD AOC, como já falámos aqui no início, foram apresentados monitores da marca Evnia, da Hagen by AOC e da própria AOC, e foram apresentadas muitas coisas interessantes. Eu vou fazer aqui uma passagem rápida pela apresentação que nos foi feita. Entre outras coisas que anunciaram que vão passar a usar mais materiais reciclados. Na outra apresentação que nós tivemos em Lisboa, Dani, não sei se recordas, eles anunciaram que o pé daqueles Evnia que tinham sido lançados, não me lembro exatamente do nome, porque aquele que a gente testou aqui durante muito tempo, que nós fizemos review, já tinha branco, exatamente, já tinha 35% de material reciclado. Boa. Portanto eles estavam a encaminhar-se para isso e agora passaram a ter 85% de material reciclado e tentar fazer a parte deles pelo ambiente. Sabemos que, e eles têm consciência disso, na apresentação falaram mesmo disso, sabem que há muito waste que vem de construção deste tipo de equipamentos e estão num processo de cada vez tentar melhorar e otimizar os recursos naturais que usam. É sempre bom. Parece só aquela coisa bonita de dizer, mas se eles estão a dizer é porque está a acontecer e parece-me sempre bem eles terem essa preocupação e dedicarem 1 ou 2 slides, que foi o caso, a dizerem que vão ser mais sustentáveis. Nós agradecemos, o mundo agradece. Claro que sim, até porque quer queiramos, quer não, as empresas de desenvolvimento de tecnologia são dos principais causadores de poluição, portanto quanto mais sustentáveis forem melhor, mais devagar vamos todos para o fim do mundo. Tal e qual. Disseram também que... fim do mundo. Exato, que vai acontecer. Vieram também reforçar os painéis OLED, que são a tecnologia em maior crescimento, obviamente, parecem-me os melhores e os que têm melhores qualidades, que eu não gosto tanto. Qualidades técnicas. Eu sei que tu não gostas. Eles têm contras e eles fizeram uma tabela muito bonita que dizem os prós e os contras. Portanto, prós HDR, a experiência de cores, os True Blacks, portanto, o negro, que é mesmo negro, e um Exceptional Response Time, portanto, tempos de resposta muito rápidos. Os contras, e aqui podia deixar seres tu a dizer, mas vou dizer aquilo que estás a pensar. O risco de burn-in é uma realidade em qualquer OLED e todos nós que usamos OLED. É o único problema, porque eu gosto mais da experiência do OLED, como é lógico. Mas... Tens outro, que é o Lower Brightness. O Brightness não vai tão alto. Portanto, os monitores não têm tantos nits como os IPS. A Philips Evnia que eu tenho em casa, o monitor Philips Evnia que eu tenho em casa não tem um único zero burn-in. Tem, obviamente, aquela... funcionalidade um pouco incómoda de quando tens 16 horas de utilização ele te obrigar a fazer o pixel refresh que demora uns minutos, mas até agora e como podes imaginar as horas de uso são muitas. São muitas, claro. Por outro lado, a minha LG CX de 2020 está a começar a ter burn-in no canto. 5 anos, portanto. 5 anos, 5 anos. 5 anos não é mau. Isto, estou-te a perguntar os anos porque estás a olhar para televisões OLED. Estou a olhar para televisões OLED, mas eles falaram nisso também. E eles dizem que os OLED de geração 1
tinham aquilo que provavelmente o teu tem, que é Pixel Orbiting, é o que eles chamam, Screensaver, e Pixel Refresh, que é a tal experiência que tu tens de X em X horas. Certo. Acrescem agora aos novos OLEDs que eles estão a lançar Thermal Protection, portanto, protegem o aquecimento dos pixels para eles não queimarem com tanta facilidade. Ok. Multi-Logo Protection, eu não sei exatamente o que é, Boundary Dimmer e Taskbar Dimmer, portanto, eles vão dimando as partes do ecrã que possam estar a causar burn-in. Isto acrescendo já ao Pixel Refresh e a todas essas ferramentas que existiam. Portanto, eles aumentaram a preocupação com a saúde do OLED. Portanto, Vítor, se calhar já é aqui qualquer coisa. Sim, se calhar já é alguma coisa fazer pensar. Para porem a cabeça no cepo, como se diz, com aquilo que estão a fazer, aumentaram o commitment de garantia para 3 anos do painel OLED. Ok. A tua LG foram 5 anos. 5 anos já estará fora, não é? Não, obviamente. Mas eu quando comprei um OLED eu estava a contar que tivesse um tempo de vida. Sabemos que acontece. É como acontecia antigamente com os plasmas, que eram muito bons, mas tinham o tempo de vida depois começavam a morrer. Tinha o refresh rate gigante. Sim, eu ainda tenho um plasma. E continua impecável. Como continua? Continua impecável. 10 anos. Usas pouco? Não. A sério? Já esteve na sala, entretanto agora está no quarto e está lá para durar. Ok. Um Panasonic. Máquina. Bom, eu tive que durou mais anos, mas ainda em casa do meu pai, era uma Hitachi. Muito boa televisão. Boas máquinas. Ótimo plasma. Bom, portanto, commitment de 3 anos para a garantia do painel, relativamente a problemas de burn-in. Portanto, mostra que eles de facto acreditam nestas novas proteções que os pixels terão. Até agora o Philips Avenue OLED que eu tenho lá em casa, impecável o monitor. E já está com 1 ano e meio, talvez. 2. Se calhar caminhar para 2. Sim. Se calhar 2. Portanto, vamos ver. Quando fazemos aqui um 3-year mark, dizer, olha, ao fim de 3 anos, ainda nada, pessoal. Ainda nada. Espero eu. Bom, entretanto, muitos upgrades a monitores. Um deles foi o Wagon Pro AG276UZD, desculpa, que foi um que nós fizemos review. Estar a interromper-te para encerrar o tema de burn-in antes que coisa. De notar também que a utilização de burn-in num monitor é muito mais propensa de acontecer do que num televisor, porque desktop, ícones no mesmo sítio, browsers, coisas no mesmo sítio paradas, utilização de mesma janela no mesmo canto, com o mesmo setup de utilização, certo. É muito mais provável de tu queimares um monitor de trabalho por causa destes problemas, obviamente, barra de start em baixo, ou se for Windows, ou barra de ferramentas em baixo, se for Mac, a janelinha em cima e os ícones são sempre no mesmo sítio e isso é que queima. É a mesma imagem ficar parada no mesmo sítio. Daí portanto, o refresh aos pixels que ele faz. Exatamente. Portanto, se tiverem um monitor OLED e usarem várias coisas, várias janelinhas nesse monitor OLED, malta, troquem o WhatsApp para outro canto de X em X tempo, façam esse trabalho para que ele dure um bocadinho mais. Num televisor, a não ser que de facto uses aquilo para ver televisão linear e tenhas a mosca do canal sempre lá a queimar, e só vejas o mesmo canal. E vejas sempre o mesmo canal, é muito mais difícil disso acontecer, ok? Portanto, se tiverem uma OLED em casa e tiverem muito na dúvida do que é que vão ver no Netflix, não fiquem a olhar para o telemóvel com o Netflix no coisa de entrada, que é para não ficar com as janelinhas a queimar. Sim. No monitor, vão tendo mais cuidado, que é mais perigoso ainda. Isto também não é assim tão sensível, não é? Ficar ali 5 minutos para queimar. Já não mas o hábito é sensível, sim, não é de um momento para o outro. E esse perdurar das coisas no mesmo sítio é o que acaba por queimar, sim. Exatamente. É verdade. Bom, voltando aqui ao Wagon Pro, este AG27 276, aliás, o ZD, é uma evolução de um que nós fizemos review, que é muito interessante, é um ótimo monitor para gaming, é OLED, é 27 polegadas, é 240 Hz e é bastante rápido. Sai uma nova versão com bastantes upgrades, tem estes OLED já de terceira geração, que são os QD OLED, continua com 240 Hz, continua com tempo de resposta de 0,03 ms, continua com uma densidade de pixels ótima, de 165 pixels per inch. Tem DisplayPort 2.1 de 80 GB. Tem USB-C de 65 watts para carregamento. Exatamente. E também para DisplayPort. Tem KVM e baixa o preço. Ou seja, temos um monitor ainda melhor. O do ano passado penso que custava sensivelmente 1099 ou 999. Teve um cut para 899 euros. Portanto, é muito bom vermos os OLEDs a baixarem de preço.
queremos que baixem ainda mais, até porque, como o Dani disse, eu estou à procura de uma televisão e os painéis ainda estão caríssimos. Portanto, gostava que isto evoluísse ao ponto de conseguir comprar 75 polegadas por 500 euros. Isso é muito grande. Se calhar vou esperar aqui uns aninhos. Pois, vais ter que esperar. Eu também ainda tenho que esperar um bocadinho para este monitor. Sairá em maio deste ano. Portanto, espero que possamos fazer review, porque eu já gostei muito do ano passado e quero ver estes upgrades. Sim, uma das tendências que eles tinham dito no evento que estivemos o ano passado é que de facto íamos entrar na era da democratização do OLED e isto continua essa tendência. É verdade. Outra coisa que é tendência e tem sido, porque já no ano que passou testámos o monitor de 540 Hz. Exatamente. Agora eles lançam um painel TN de 24.1 polegadas, mesmo para o gosto de todos os gamers, de 600 Hz. O que é que vocês têm a dizer sobre 600 Hz? Eu diria que chega a uma altura que... Ou seja, chega a uma altura que tens que subir mesmo muitos Hz para notares muito pouco. A escala vai sendo difícil. Epá, eu já não... Isto é super overkill. Eu acho que sim. Mas é melhor lá chegarmos do que nunca lá chegarmos, não é? Sim. Quando é que vamos chegar aos 1000 Hz? Eu confesso que... Se chegares aos 1000 Hz, terás o mesmo polling rate do rato do que refresh no monitor. Será não, que isto porque o rato aí já vai estar nos 10.000. Pois sim, é verdade. Aliás, tu podes usar, mas tu já podes usar o polling rate do rato, podes usá-lo a 500, portanto já o podes equiparar com... Sim, podes baixá-lo para ficar igual. Eu acho... Testei isto no CS, depende, testa. Eu acho que não é para toda a gente isto. Acho que para as pessoas para quem isto faz sentido, faz muito sentido. Para mim é absurdo porque eu acima dos 140 já não noto. Okay. Eu já não noto pós 140. Eu honestamente notei um grande salto quando fui para um 144. Atenção, a jogar, obviamente. Eu quando fui para um monitor de 144, de facto notei. E agora a maior parte dos dispositivos móveis estão a 120 e para mim faz muito sentido em relação a uns 60, não é? Mas acho que acima de 120 para mim não faz sentido. Para a minha utilização não faz sentido. Okay? Isto 600... Um TN 600 é claramente para alguém que joga um FPS, não é para mais nada. Claro. Isto é alguém que joga um 1920 por 1080. No Major lançaram o Zoe de 600 e no Major foram os monitores utilizados pelos jogadores de CS. No último, né? No último. Foi uns da Zoe e agora a AOC está competir diretamente com eles. Pois, isto tem um ótimo tempo de resposta. 540 também. 540. Sim, isto é para quem faz todo o sentido. Sim, sim. Para se tu és um jogador que joga jogos de single player, é queimar dinheiro, porque é overkill. Na verdade, se tu queres jogar um jogo single player, vais querer jogá-lo a 4K. E se tu vais jogar um jogo a 4K, mas tu nem sequer vais conseguir 80 frames por segundo, quanto mais. Mas eles pensaram nisto tudo e têm soluções e têm bons monitores para quase todas as utilizações. Claro. Mas neste caso específico, este é o Agon Pro, eu vou-vos dizer a referência para se quiserem pesquisar, AG246FK6, ok? Estará disponível em julho deste ano e por 699 euros. Que também me parece um preço bastante competitivo. Eu não sei em que ponto estão os preços da concorrência, mas eu tenho ideia que o Asus que nós testámos era quase 1000 euros. Portanto, isto traz aqui os 600 Hz para mais perto dos 500 euros. Já foi quase há 2 anos. Já foi quase há 2 anos. O preço se calhar já foi atualizado, não sei. Mas isto já põe isto num preço, eu diria que interessante para quem de facto estiver a investir em ser jogador de CS ou de outro FPS qualquer. O que eu dizia em relação a soluções para todos, vem uma gama, eles anunciaram uma tecnologia que já existe no mercado, que eles estão a aplicar agora nos monitores deles, que é o Dual Frame Rate, que é muito interessante, que vai fazer com que nós possamos ter um monitor 4K de 160 Hz, ótimo para trabalhar, mas de repente clicamos no botão e temos Full HD a 320 Hz e vamos jogar com um ms de tempo de resposta. Parece-me bastante interessante. Eu perguntei exatamente qual era o catch, porque isto parece-me bom demais, não é? Qual é o catch? Tem que haver aqui alguma coisa que estamos a perder. Sim. Ele explicou-me que à partida não estamos a perder se usarmos o monitor em Full HD, e à chegada? No máximo. À chegada, se baixares a resolução, isto vai representar uma duplicação da informação que é enviada. É um downscaling. É quase um downscaling, que faz com que o painel está a receber menos informação, portanto pode recebê-la de forma mais rápida. Certo. Mas de facto existe o downscaling, porque saltas de 4K para 1080.
Visualmente, não sei, não havia nenhum lá que pudéssemos experimentar, foi só anunciado. Eles estão previstos para maio, junho e setembro deste ano, mas é a tecnologia que me entusiasma mais, porque para quem trabalha e joga, que eu acho que é o caso dos três, não é? É muito melhor ter só um monitor. É muito melhor ter só um monitor. Claro. A mim não me agrada ter... Tal como tu, se pudesses que esse MacBook corresse todos os jogos que tu podias, só tinhas um computador e não tinhas que te chatear para nada, não é? Sim. Em vez de ter duas máquinas. Gostava sempre muito. mais fácil poder ter o melhor de dois mundos. Este ano podes experimentar o Cyberpunk aí. Gostava mesmo muito de poder ter este ano, em princípio, vai poder experimentar o Cyberpunk aí. E acho que não quero estar a dizer um disparate, mas acho que o último Assassin's Creed saiu para Mac também já. Tenho ideia. Saiu. Eu vi. Não experimentei, mas vi. Também não faças isso. Não tem de Por acaso era giro experimentar este novo processador M4 a ver qual é a prestação dele. Pois, sim. Para te dizer, Vítor, são IPS, como tu gostas. Pois. Portanto, neste caso, estes três não são OLED. É o U27G4R, o 27M2N 3800A e o 27M2N 5901A. Ninguém decorou nada disso. Ninguém decorou nada disto, não. Mas pronto, se precisarem, voltem para trás. Têm todos um ms de tempo de resposta e dual frame rate. Portanto, vão conseguir ter Ultra HD a 160 Hz e Full HD a 320 Hz. Portanto, parece-me uma ótima tecnologia que vai fazer com que possam transformar o vosso setup de 2 monitores num só. Maior, se calhar, curvo, aquilo que preferirem. É isto, são os grandes destaques. Foram as coisas que mais me impressionaram nesta apresentação. Obviamente, eles têm mais uma série de monitores. Fizeram uma revisão aos monitores de preço de entrada, portanto, estão com ótimos preços de entrada. Temos agora um IPS Full HD de 300 Hz, que vai até 310 Hz em overclock, com 0.3 ms de resposta, que também é um ótimo monitor para jogar, por 229€. É um preço inacreditável. Já tens monitores de 240 Hz abaixo de 200. E ainda tem aqui outra solução. No nosso tempo isso era impensável. Impensável. Era 500 paus, um monitor de 240 Hz. Exato. Completamente impensável. E tem ainda uma opção também fácil. Eu comprar um de 144 e porque queria poupar um bocadinho mais e... Temos outra opção, Fast IPS, Full HD também, 300 Hz, 1 ms de tempo de resposta, perde aqui alguns hubs, deixa de ter colunas e o preço ainda baixa abaixo dos 200€ e fica-se nos 199. Portanto, eu também acho que as colunas deviam ser abolidas. Portanto, eu acho que é mas perdes aqui um hub USB, nota para 4 USBs. As colunas bastante decentes dos hernias grandes. Sim. Mas isso é um monitor já muito grande. Exato, mas estamos a falar do topo de gama. Um monitor em que queres muitos hertz, para que é que tu queres colunas? Não, vais jogar de fones. Claro, e estamos a falar de topos de gama, que se calhar pode servir de televisão. Não é o caso do monitor que tu queres única e exclusivamente para sim, um OLED grande pode servir de media center. Exatamente, portanto aí as colunas são boas. Agora, de monitores mais pequenos e que sejam efetivamente para jogar, diga-me um que tenha colunas decentes. Eu acho que não há. Tem colunas que servem de referência, obviamente, e às vezes dá jeito. Às vezes nem consegues perceber o que é que mas são todas más. Não acredito. Portanto, aqui eu acho que ter saída de áudio pode ser interessante. Claro. Sim, claro, e sim. Agora, umas colunas externas. Agora as colunas internas são referência. Portanto, aqui eu diria que a máquina certa é este de 199€, porque são 30€ mais barato e abdicamos das colunas e do hub, que eu presumo que para jogar também ninguém quer ligar coisas a hub, não é? Queremos ligar tudo o mais direto possível ao PC. Portanto, parece-me. Sim, mas às vezes há jeito para carregar, porque esses hubs normalmente têm aquela porta que tem power sempre, mesmo que desligues o computador e carregar às vezes. Ligas o coilzinho de liga o carregador de telemóvel, wireless charging e poupa 30€ e compra um monitor incrível de 180 Hz. Ou liga ao PC. Pois, hoje em dia as portas podes ligar ao PC nas portas da frente e ligas os periféricos nas portas de trás da board, que é o que deves fazer, liga os periféricos na board. Muitas coisas boas a serem apresentadas. Da caixa. Sim. Mais vale ligar ao monitor. Exato. Muitas coisas boas a serem apresentadas. Foi muito bom perceber que a marca AOC, Yagan e a Evnia não se estão a canibalizar. Eles dizem que estão a tentar que nós
pelo menos eu sempre senti que a Evony era um bocadinho uma marca mais elitista, Certo. mas eles dizem que não, o posicionamento é só pela questão do design, ou seja, a Evony é uma marca mais adulta, enquanto que a AOC é mais aspiracional. Agora, mas e gaming. quando lançaram era Quando claramente sim. price points muito acima, com um Mas design tem-se premium, vindo. claramente a atacar a gama Odyssey que falámos há pouco da Certo. Samsung. Mas tem-se vindo a equilibrar com a AOC e agora já é quase uma questão de design, até porque os preços da Evony têm baixado também bastante. Sim. Portanto, novas tecnologias. Há mais uma tecnologia que eu queria mencionar que eles falaram, que é o ABL, que é uma tecnologia de Low Blue Light, que eles dizem que não é aquilo que estamos habituados, que normalmente é por software. Isso tem que testar. Não testámos, não vi a acontecer. Então Não está desconfiado. Está desconfiado. E eu também. Não, porque assim, O que eles explicaram os foi- monitores já têm low blue light há muito tempo. Os monitores próprios. Certo. Não é só Windows. Sim. Não é só Windows. Eles dizem que é uma coisa de hardware dentro dos próprios monitores, que altera qualquer coisa no próprio pixel que faz com que ele reduza a luz azul. Ok. Uma questão de proteção dos nossos olhos. Falaram um bocadinho Ah, disto, da não nossa- se alargaram. E da nossa cara. E da nossa E da cara. nossa cara. Nós achamos que Tudo. os monitores queimam. Sim. Então, Exato. Eh, E levas com muita radiação ultravioleta Exatamente, por causa exatamente. do monitor. é Ponham mais uma protetor tecnologia. solar quando vão estar Quando a vão, quando vão jogar. Não, tu achas que eu estou a brincar? Eu estou a falar a sério. Um 15, um protetor 15, para quando estás o dia inteiro a levar com o monitor com brancos, então se estiveres tudo em brancos, Pois. vais estar a ser flashado o dia inteiro. É verdade. Já está. Já Portanto, vamos a pôr. podemos clipar isto e já está. Já Sim, exato. Anúncio de serviço público. Esse é bom, marca esse. Para terminarem, fizeram um anúncio que deixaram toda a gente a pensar e eu, muito curioso, e tentei fazer muitas perguntas e ninguém me quis responder. Disseram só para a semana, que é vão fazer uma parceria com o Counter-Strike. Yeah. Não e para a faço- semana essa nós semana não já- temos programa. Não temos programa. Portanto, vocês vão ter que pesquisar as notícias sozinhos. Nós não vamos estar cá para dizer. Que é um ótimo Não, mas segue depois para Counter-Strike, curiosamente, porque Sim, é um ótimo segue. o senhor que veio europeu, se não estou em Sim. erro, veio de Espanha, não? Eh, Fazer. não vem de Espanha, vem de. Já estou a javardar de a nacionalidade do senhor. Amsterdão. Mas ele é espanhol, não? Não. Ele é chileno. Chama-se ele César ok, Reis ok. Acosta. América Latina, foi aí que eu Foi me o enganei. senhor que fez a apresentação e que faz sempre as apresentações, com quem eu já falo há alguns anos, porque já tenho ido a este evento, Certo. que é jogador de CS E que foi E que gosta de contigo jogar. ter connosco a Blast. e que depois convidámos para vir connosco à Blast e vem connosco à Blast e, entretanto, mandou uma mensagem a dizer que gostou muito, afinal foi muito entusiasmante Boa. e que gostou muito de lá estar. Ele que, normalmente, pela posição que tem e pelas muitas viagens que deve fazer, isto normalmente não tem tempo de acompanhar este tipo de eventos. Yeah. E calhou bem, calhou ser em Lisboa e saímos do evento da AOC diretos para o Mel Arena e... Curiosamente ganhou uma equipa patrocinada Ganhou pela uma MMD, equipa. não está relacionado, Não está ok? relacionado. Tal qual, ganharam os Vitality que são sponsors da, eu acho que da Evnia. Evnia. Eu tenho aqui um... Eles são da MMD, mas depois eles já... Sim, mas a Hagan é sponsor do G2 Sim, e correto. depois a Evnia Evnia é do- da Team Vitality. Correto. Portanto, eles estão em todas, há aqui uma proximidade com estas equipas, há uma proximidade com o CS e vem aí uma parceria que eu estou muito curioso. Vocês imaginam? É que eu não consigo imaginar a que nível é que será esta parceria. Será um monitor otimizado para... Será uma parceria de todos os eventos que sejam Valve terão material deles? Não consigo... Não Também consigo vislumbrar, A queria Valve, saber a as Valve vossas é tão opiniões. fechada e eu- faz tão poucas parcerias com marcas que eu estou curioso, de facto. Porque não Mesmo existe, muito curioso. não existe. Se eles dizem Em que é uma moldes, parceria com o estás a ver? Counter-Strike, é uma parceria com a Com a Valve. Valve. Não é com mais ninguém. Sim, sim. Não, Portanto- o logo era Counter-Strike 2, não houve dúvidas. Vamos ver. Estou Vamos ver. muito curioso e não consigo antecipar o que é que poderá ser. Yeah. Tanto que depois fui tentar conversar com ele em várias situações e fui sempre Pá, chutado se para canto. tiveres- Simpaticamente Se chutado para tiveres um preset nos monitores deles que foi trabalhado em conjunto com a Valve para tirares o máximo do jogo, é uma bold move. canto. Isso é muito bom. Carregas no botão CS quando vais jogar CS e aquilo está otimizado para o jogo. Isso é incrível. Isso era muito bom. Olha, já está aqui. Se não é isso, já Se não é estão a isso, dormir. Estão a dormir. Liguei ao Dani que ele tem umas ideias. Exatamente. Bom, Pois falando eu, em só, CS... eu só, requer, só preciso de 1% de comissão. Exato. Só terminar... 1%. Só terminar Imagina. a agradecer à MMD e à AOC pelo convite. Gosto sempre muito de ver estas novidades. Obrigado por nos terem sempre lá. Ainda vamos lançar um pequeno reel a mostrar mais ou menos o ambiente de como foi esse evento. Sairá nas redes da RTP Arena, depois passem por lá. Yeah. E agora, seguindo em eventos, e já que estamos a falar de Counter-Strike,
Temos aqui o Vítor, que ainda tem muita coisa para falar. Ainda estou com as olheiras sobre a Blast de Lisboa. Sobre a Blast de Lisboa. Foi exatamente. incrível, malta. Foi incrível. Pá, não sei se estiveram lá. Foi um ótimo evento. A Blast faz sempre bons espetáculos e nós tentamos estar sempre ao nível do espetáculo que eles fazem e transmitir para vocês da melhor maneira. Vítor, só dar aqui um contextozinho para quem nos acompanhar e não estiver minimamente a par do que é Counter-Strike. Exato. Basicamente, a Blast é uma produtora de torneios internacionais de esports. Tem um dos maiores circuitos de Counter-Strike do mundo, que é a Blast Premier, e pela terceira vez vieram este fim de semana a Lisboa, trouxeram alguns dos melhores jogadores e algumas das melhores equipas do mundo para se degladiarem num palco para uma Mel Arena esgotada. Tiveram mais de 15 mil bilhetes vendidos para o espetáculo, e a RTP Arena, enquanto parceira da Blast, que transmitimos na Twitch da RTP Arena desde 2018, tudo aquilo que a Blast faz, tivemos uma grande operação de cobertura que o Vítor vai justificar as suas olheiras. Pronto, tivemos uma equipa espetacular, a equipa teve toda... a equipa trabalhou muito bem, a equipa foi gigante também, do que costumamos ter numa produção normal do que fazemos em estúdio. Correu bem, pá. Eu acho que foi muito fixe. Foi das nossas melhores coberturas em eventos. Tivemos imensas câmaras, tivemos imensos operadores, fizemos upgrades na maneira como fazíamos as flashes e essas coisas todas para não haver más experiências do quem está-nos a ver. Muita fibra, muita cablagem, muitas horinhas a muito trabalhar, muito suor, muitas lágrimas. Poucas lágrimas. Eu senti que a energia... Por acaso aleijei-me lá, mas não foi nada de especial. A energia estava boa, ou seja, não havia stress, e normalmente nestes eventos sabemos que há sempre bastante stress e gente a correr e coisas a acontecer e tudo ao mesmo tempo. A pré-organização fez com que a energia tivesse mais ou menos calma. E atendi uma chamada no relógio, porque pensei que era... Porque saí da Regi e o João liga-me. E eu assim, está-me a ligar a esta hora, alguma coisa se passou de mal. Fui a correr, atendi o relógio, onde é que tu estás? O Roberto ficou aqui à frente e vamos... e é ter com vocês ao palco. Não houve momentos de stress. Não houve. Isso se sentiu. Eu acho que foram muitos conteúdos. Aliás, malta, passem pelas redes da RTP Arena. Temos malta muitos reels e muitos TikToks que saíram durante o evento, que são giros de ver. 50 conteúdos diferentes. Eu acho que se vocês não estão a par disto, passarem ou no Instagram Reels, ou no TikTok, ou no YouTube, para se espreitar, dá para ter uma onda daquilo que foi. 50 conteúdos em 3 dias. É verdade, em 3 dias, sim. Importante. Quer dizer, 4 dias se considerares o Media Day de quinta-feira. Ok, sim. Que já teve um output. Mesmo assim, são mais de 10 por dia. Um ótimo número. Exatamente. Ótimo número. Foi muito bom. E para não falar dos números extraordinários que vieram tanto daí como da transmissão. Se a Blast vendeu 15 mil bilhetes, tu esperas que a grande parte do teu público que costuma acompanhar a transmissão da Twitch esteja na arena e pensas, se calhar os números vão quebrar. Não, obviamente que com a arena esgotada o interesse aumenta, e para além das pessoas que já poderiam querer ver que não conseguiram um bilhete, também há todas as outras, que é aquele FOMO do está a ver uma cena grande e eu não posso ir, deixa-me ver. Mas eu vi malta na arena... não, isso obviamente, deixa ver o chat. Estão habituados ao chat da RTP, estão no chat a comentar o quê? Olha, estou aqui, olha, eu estou na bancada, não sei o quê. Eu vi o pessoal assim, Isso é um clássico. Que tivemos 200 mil únicos ao longo do Blast Open Lisbon. Esse ainda não tinha. 200 mil espectadores únicos, é muita gente, ok? E pico máximo de quase 16 mil a assistir. Mais que a arena, portanto. Mais do que a arena, mais que a arena, portanto, aliás, a arena, na verdade, tendo em conta que isto são vários dias, eles venderam 15 mil bilhetes, a arena tinha 8 mil. Pois. Ou seja, nós tínhamos mais do dobro dos que estavam na arena como pico a ver cá fora. A própria Blast, que, como sempre, muito feliz com o evento e com vontade de voltar
se ficaram satisfeitíssimos com a forma como isto correu desta vez. Isto tem vindo a crescer. Em 2018 eles tiveram um dia de público, em 2022 tiveram 2 dias de público, em 2025 tiveram 3 dias de público. Qualquer dia alugam a Altice Arena, a Mel Arena para o resto do ano e é todos os dias Blast. Estou a brincar. Estou a brincar, obviamente, mas nem nós aguentávamos. Mas não me quer mudar para a Mel Arena. Estavam lá em direto da Arena também, perto de nós, a transmissão russa, a transmissão brasileira, a transmissão francesa, a transmissão espanhola. Toda a gente pensou, é Lisboa, queremos ir, queremos transmitir daí, que também obviamente torna a coisa bastante mais diversa e interessante. O pico de simultâneo das transmissões globais acumuladas foi acima de 800 mil pessoas em direto a verem a Mel Arena cheia em Lisboa a curtir. 800 mil pessoas, portanto, é muita gente. Foi sem dúvida um fim de semana incrível, e acho que a equipa da RTP Arena está de parabéns, a equipa da Blast está de parabéns, e os Vitality que ganharam estão de parabéns. Sim, foi uma ótima final. E eu queria trazer para cima da mesa 5 mapas, pessoal, quem não viu, a 5 mapas. Foi duro. Foi um BO5 que foi até ao fim. Foi até ao fim. Pá, porque muitas das vezes acontece nas finais, mesmo em BO5, 3-0, 3-1. 3-0. E quantas vezes acontece um 3-0? E o gajo fica assim. Eu queria saber a vossa opinião sobre aquele tease que eles fizeram lá pelo meio de Portugal, do you want a major? É óbvio que... Eu sei que aquilo é, obviamente, pela resposta do público, sabem que vai ser positiva. Sim, mas se passarem... Existe essa hipótese? Assim, a hipótese existe, não é? Toda a gente, desde que, antes de 2018, quando tivemos a primeira vez a Blast cá, toda a gente dizia, queremos o Major de Portugal, o Major em Portugal, o Major em Portugal, o Major em Portugal. Já ouvi a Odivelas. Exato, o mítico não existente Major de Odivelas. Certo. O que acontece é que eu sinto que cada vez que a Blast vem cá é quase que um casting, não é? Que é, será que o público já está pronto para o Major? Bora lá, está na hora. Eu acho que nós temos e os próprios jogadores todos dizem isso, e os artistas musicais que vêm a Lisboa ou a Portugal dizem sempre que o português é dos melhores públicos do mundo. Eles não dizem isso a brincar, é sério. Nós somos um público fervoroso e obviamente o CS, quando tem um público fervoroso, torna-se muito mais emocionante, e os jogadores adoram vir cá porque o nosso público reage. E todos os jogadores mencionaram isso, não todos, mas muitos jogadores mencionaram isso nas entrevistas, que é o vosso público é incrível, e os comentadores internacionais que vêm cá a trabalhar dizem que Lisboa precisa de um Major, e se passarem no site da RTP Arena, nós temos um artigo disponível, provavelmente nas mais lidas, mas neste momento ainda nas últimas, que é o que se diz na internet sobre a Blast de Lisboa, e se vocês forem ver, 1/3 das figuras relevantes que falam sobre aquilo que experienciaram, tanto de casa como lá, dizem que Lisboa pede um Major, e esse teasing da Blast é, eventualmente, e nós não sabemos, porque a Blast teve um Major há 2 anos, tem agora o Major do Texas, a Valve é que determina quais é que são as empresas que organizam o Major, mas as candidaturas para 2026 estão fechadas. A Valve já sabe, nós é que ainda não, quem é que tem os Majors de 26. Se calhar não é em 26, mas se calhar é em 27. Um Major em Lisboa era espetacular. Eu estou a dizer isto incrível. Apesar de eu ter bastantes contactos dentro da área, isto não é informação privilegiada, eu não tenho informação nenhuma sobre um Major em Lisboa. Não dão, não é? Mas, exatamente, mas eles próprios fazem esse teasing porque eles sabem que seria um Major incrível. Porque, e eu já sou um privilegiado porque já estive em vários Majors presencialmente, e já estive em vários, a dita catedral do Counter-Strike, que é a Colónia, e o ambiente é de facto incrível. E salvo o público do Rio de Janeiro e, grande asterisco, apenas quando joga uma equipa brasileira. Exato. E esse, para mim, não é imbatível. Aquilo que eu vi nos quartos de final do Major do Rio em 2022, até fico arrepiado só de me lembrar, da Fúria a jogar contra a Navi, não devo voltar a ver. Tipo, uma cena, parecia mesmo que a vida deles dependia daquilo, daquele público, ok? Salvo isso, tudo o resto nós somos melhores. Somos um público muito, muito, muito melhor. O que é interessante é que nós somos um ótimo público sem equipas nacionais. É isso. Nos outros sítios, nós estávamos a vibrar pelo Counter-Strike. Nós estamos a vibrar pelo jogo. E não há nenhuma ligação direta a nenhuma equipa. Portanto, sim, isso. E se estivéssemos só numa arena assim, numas meias finais, sim, habitualmente ainda ficava mais alta. De qualquer forma, não havendo nenhuma mas equipa. Mas eu acho que nós também vibrávamos
se nós depois não fôssemos à final, estás a perceber? Como diria aquele rapaz que nós entrevistámos, se só estivesse a jogar esta porcaria vinha abaixo. E era certinho. Se tivéssemos só a jogar ali, era inacreditável. E, tendo em conta o ritmo atual da equipa, se eles conseguirem manter neste patamar, pode ser que quando houver o Major de Portugal... Vamos dizer Portugal, não digamos Lisboa, porque o público português é fervoroso em qualquer lado, e havia ali pessoas do país inteiro. Do país inteiro. Aliás, do mundo inteiro. A quantidade de malta asiática e europeia que nós vimos ali, inacreditável. Acho que, eventualmente, enquanto, à medida que o mundo for avançando e se não tivermos nenhum desastre à escala global, é inevitável haver um Major em Portugal. Vai acabar por acontecer. Exatamente. Vamos acreditar. Exatamente. Vítor, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Muita gente, muitas câmaras. Muitas câmaras, não precisamos de números, mas foram muitas horas de transmissão. Quer dizer, não tanto como mais vezes aqui em estúdio, não é? Porque, mas em termos de preparação, E a intensidade é diferente quando estás num evento ao vivo. No estúdio estás num lugar de conforto já. Sim, estamos mesmo confortáveis aqui no estúdio. E mas se tentou-se fazer upgrades. Eu até gostava que depois vocês se viram a Blast no nosso canal, também nos deem feedback disso mesmo. Pode ser aqui neste vídeo no YouTube. Deem-nos feedback do que é que acharam, do que é que gostaram mais. Fizemos upgrades em termos de grafismos, muitos grafismos novos, para não esconder as caras e não esconder a arena. Tentámos fazer com que tudo fosse em estilo lagarta, para vocês continuarem a ver, para nós não conseguimos, não taparmos o que estava a acontecer com o grande trabalho do Roberto, sim, sem dúvida. Tivemos muito mais câmaras do que tivemos nos outros anos. Foi o evento que tivemos mais câmaras. Tivemos no total aí à volta de 7 a 8 câmaras. E em termos técnicos também é curioso, acho que podemos revelar isto para fora, porque nós normalmente estamos habituados a trabalhar dentro da nossa estrutura RTP Arena e da nossa Production House, e quando há estes eventos ao vivo fazemos uma co-produção com a direção de produção da RTP. Certo. Que somos todos RTP, mas nós temos a nossa central de produção que faz esportes todos os dias, e eles têm uma direção de produção da casa que de facto faz televisão esta semana está a fazer o Festival da Canção, e para a semana está a fazer... Faz todo o entretenimento da RTP. Para a semana está a fazer a seleção, e para a semana a seguir está a fazer uma série de outras coisas, não é? Mas é muito interessante, porque eles já fizeram outros eventos connosco, e já há uns anos... E a equipa tem-se mantido mais ou menos. Estas parcerias pontuais vão acontecendo, e eles cada vez ficam mais entusiasmados com isso. Sim, e gostam porque depois... Gostam muito. Primeiro porque é uma narrativa diferente da que eles estão habituados a trabalhar. Por outro lado, são setups de produção muito mais ágeis do que aqueles que eles estão habituados, que eles estão habituados a uma estrutura grande, não é? A estrutura da televisão e cada vez o setup deles está-se a adaptar mais ao nosso setup. À medida que cada evento que passa, nós estamos cada vez mais bem Mas é muito entranhados e ver essa evolução. Porque nos primeiros eventos que fizemos sentia-se o ceticismo, e é que é natural, não é? De repente se caem aqui numa coisa que é isto, está tudo a jogar jogos, é natural. Não, e nessa está tudo a jogar jogos. É este gajo que está a realizar, também está a ajustar a câmera, e também está a ver o som, e também o método de trabalho é tudo diferente. Exato. E de repente isto estranha-se, e depois entranha-se, e já os vezes a vibrar com isto também, e pareceu-me que estavam a gostar de fazer o evento. Mas eu sinto que mesmo o método deles de trabalho está-se a aproximar mais do nosso... claro. Porque já não é tanto está lá o carro lá longe, está lá já nem houve carro esta vez, não... E estamos ali juntos, na mesma sala a trabalhar. Muito bom. Foi incrível. Tenho a agradecer a toda a malta que esteve lá, que foi incrível o modo como trabalharam. Em jeito de wrap-up, Vítor, é para repetir, mas não muito rápido, não é? Para teres uma semaninha ou duas para descansar. Eu acho que fazia já outra no próximo fim de semana? Não. Semestral, ok. O Vítor vai fazer a mala e vai começar a andar a pé caminho do Major de Austin, do Texas. Exato. Chegas lá, tens que nadar bem. Levas o estúdio às costas e nadas. Já há data para esse Major? O do Texas, sim, é a primeira quinzena de junho. Junho, okay. Aliás, isto para quem nos estiver a ouvir, se gostarem de Counter-Strike, entre 14 e 17 de Abril, em direto na RTP Arena,
os qualificadores para esse Major, onde a equipa portuguesa está para se tentar qualificar. Portanto, já dia 14, isto não é dia das mentiras, dia 14 temos uma equipa portuguesa a tentar chegar ao Major de Austin, tudo em direto na Twitch da RTP Arena. Esperemos que cheguem. Esperemos que cheguem. Eles o ano passado fizeram história e foram ao Major de Copenhaga pela primeira vez. Infelizmente não se conseguiram depois qualificar para o Major de Xangai, mas eu acredito que, tendo em conta o momento de forma com que eles estão agora, é bem provável que consigam. Mesmo havendo menos vagas europeias desta vez, de 16 equipas qualificam-se 6. Nós acreditamos. Eu acho que é bem possível que eles consigam chegar ao Major. Vai haver um bom espetáculo, pelo menos. Não, vai ser... vai ser intenso, eu não tenho dúvidas que, sendo Blast, que o espetáculo vai ser bom. Pois, claro. Sendo nos Estados Unidos, o espetáculo também é sempre engraçado, porque eles também vibram com CS e raramente têm a oportunidade de o fazer. Exato. E a Blast... É o segundo Major nos Estados Unidos, não é? É o segundo, será? O outro não me lembro de outro. Não, já é o terceiro. Atlanta. Houve Atlanta, houve Boston. Boston, é verdade. O Boston foi o primeiro. Boston foi o primeiro que nós transmitimos e o de Atlanta foi o último que o Fox jogou. Ok. Portanto, já está aqui ligações. Há Marcos. Exato, há Marcos. É. Muito bem. Bom, não tenho mais nada a acrescentar. Já falámos sobre tudo. Já falámos. Podemos fechar. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Para fazerem recap destes eventos, a Blast está tudo o que existe está disponível na nossa Twitch. Podem rever a final se quiserem. Tem muitos conteúdos também a sair nas redes, que saíram nas redes sociais. 50 conteúdos nestes últimos 4 dias, portanto podem rever. Relativamente ao evento da AOC e da MMD, vai sair eventualmente em breve um reel que mostra um bocadinho do ambiente, mas as principais informações vocês já têm aqui. Antes de terminar, vou fazer uma coisa que devíamos ter feito no início e não fizemos, eu acho que mais ninguém reparou, mas eu reparei, portanto, dê-me só um segundo. Pronto, e agora com o raio ligado, damos por terminado este episódio. Nós para a semana não estamos, não gravamos, não temos episódio, vamos fazer uma pausa porque temos outros compromissos profissionais que não conseguimos evitar, mas voltaremos na semana seguinte, já com novidades sobre a Nintendo Switch, provavelmente, já com novidades sobre a parceria da MMD AOC com o Counter-Strike e outras que aconteçam pelo meio. Portanto, até lá, fiquem bem e voltem connosco daqui a 15 dias. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.